É pecado comemorar o Natal? Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro ou essa é uma data pagã? O Natal é uma celebração pagã? Muitos têm dúvidas a respeito disso, me mandam diariamente, principalmente nessa época do ano, e depois que eu fiz o vídeo da árvore de Natal, muitos questionamentos foram levantados, então eu decidi trazer várias respostas bíblicas e históricas a respeito desse tema. Como muita gente toca o terror com sensacionalismo, com mitologias, né, e fazem aquele alvoroço todo na internet, o que eu decidi fazer? Esse vídeo vai ser simples, sem imagem, sem música de fundo, simplesmente Bíblia e história, e eu vou colocando aqui para você os versículos e os relatos históricos daquilo que eu estou falando. Antes de qualquer pré-julgamento, principalmente por causa do vídeo da árvore de Natal, não, eu não comemoro o Natal, eu não celebro essa data e eu, inclusive, nem gosto muito dessa época do ano. E eu até vou falar, porque muitas pessoas falam assim, por que o Natal já não é mais igual antigamente? Parece que antes era mais caloroso, parece que antes... Eu vou até falar sobre isso também, mas vamos lá. Realmente, o dia 25 de dezembro não é a data do nascimento de Jesus. Se a gente for olhar o contexto bíblico, a gente vai ver que não tinha como ser no inverno, porque como os pastores estavam ali pastoreando, no inverno eles não faziam isso. Então ele nasceu por volta de final de setembro ou início de outubro. Não há uma data exata, mas de acordo com algumas conotações bíblicas que a gente pode juntar, mostra que ele nasceu por volta de final de setembro e início de outubro. Por que foi escolhida a data de 25 de dezembro? Aí realmente existiam vários cultos a deuses pagãos, como o Sol Invencível, né, o Natalis Invicti. Outros deuses pagãos também eram celebrados nessa época do ano, né, no fim do inverno e várias outras coisas que eram celebradas exatamente nessa época de dezembro, de final de ano. E por que a Igreja Católica ou a Igreja da época fez isso? Porque eles entenderam que precisavam dar um novo significado. Enquanto os outros estavam celebrando outros deuses, celebrando outras coisas, eles iriam celebrar o nascimento de Jesus. Então, a data de 25 de dezembro faz o Natal ser uma data pagã? Não, gente, não faz. Eu vou dar um exemplo para você. Você lembra lá em Gênesis, quando Deus pede o filho de Abraão? Quando a gente olha para aquela cena, a gente pode achar que era algo inédito, mas não era. Os pagãos já faziam isso. O povo cananeu já entregava os seus filhos ali a Moloque, a Baal. Já era uma prática comum dos pagãos. Quando Abraão vai entregar o seu filho para Deus, ele não está fazendo uma prática pagã, porque o que ele está fazendo é para Deus, não é para Moloque, não é para Baal. Outra coisa também da cultura antiga, por exemplo, quando José é colocado como governador do Egito. É colocado um anel em seu dedo. Por quê? Porque o anel também é uma prática pagã. Mas na parábola do filho pródigo, ele também recebe um anel em seu dedo. Ou seja, são símbolos parecidos, são culturas que outrora pagãos faziam, mas que no novo sentido, no novo significado, não carrega esse peso de paganismo. Cortar o cabelo, pintar as unhas, usar maquiagem, tudo isso era prática de culturas pagãs e adoração a outros deuses. Quem faz isso nos dias de hoje não está adorando um deus, ela só está cuidando da sua aparência. Da mesma forma, até mesmo o batismo por imersão já era algo que outras culturas faziam antes mesmo ali do povo judeu. Isso não quer dizer que quem batiza por imersão está cultuando algum deus pagão. Assim como no Natal, as pessoas que celebram nessa data do ano não estão celebrando outro deus, não estão celebrando outra entidade. Eles estão celebrando o nascimento de Jesus. Aí muitos falam assim, Jesus não pediu para celebrar o nascimento dele, pediu para celebrar a morte. Verdade, Jesus instituiu a ceia como celebração da sua morte e pediu para a gente fazer isso em memória dele. Mas não há nenhum versículo bíblico em que Jesus proíbe comemorar o seu nascimento. Muito pelo contrário, Lucas capítulo 2, dentre outros textos, a gente vai ver o nascimento de Jesus ser celebrado. O próprio Deus diz, eu introduzi o meu primogênito no mundo, que os anjos o adorem. O nascimento de Jesus foi celebrado, foi comemorado. E não há problema nenhum de ser comemorado o nascimento de Jesus hoje. A gente só tem que lembrar que ele não é mais aquele bebê na manjedoura, que ele morreu, que ele ressuscitou. E tudo isso a gente sabe. Ninguém está celebrando um deus pagão ali. Ninguém está celebrando Moloque, Baal, o deus invencível, o deus Sol. A gente está celebrando o nascimento de Jesus. As pessoas que celebram, que não é o meu caso. Então a gente precisa entender essa separação. 1 Coríntios 8,4, o apóstolo Paulo diz que se a gente quiser até comer comidas sacrificadas a ídolos, a gente
pode, porque o ídolo não tem poder em si mesmo. Se você não está fazendo por adoração àquele ídolo, não vai ter efeito nenhum na sua vida. Lá em Romanos 14:14, o apóstolo Paulo diz que só é impuro algo que você considera impuro. Eu não vejo impureza em alguém que realmente está celebrando Jesus ali no dia 25 de dezembro. É claro que existe muita coisa distorcida. Papai Noel, comelança e tantas essas coisas que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Mas tem muitas pessoas que nem são cristãos. Eles se denominam, celebram o Natal ali na família, vão comer mesmo, alguns vão até beber e tá tudo bem, eles não são cristãos. Porque o cristão verdadeiro e genuíno, que está celebrando ali o nascimento de Jesus, ele está praticando algo certo. Então Natal tem a ver com Papai Noel? Não, Papai Noel vem da cultura lá de São Nicolau, depois já vem da nossa nova cultura, que foi muito introduzida por propagandas há muito tempo atrás, e aí até onde entra, porque o Natal já não é mais igual antes. Porque foi na época em que a televisão começou a influenciar, que veio a Revolução Industrial, que começou propagandas e todas essas coisas em relação ao Natal, e no começo era muito bom. Só que muitas famílias foram destruídas, gente. Pessoas perderam familiares, avós e avós que não estão mais, casamentos que foram divorciados, então perdeu para muitas famílias o encanto e o brilho do Natal. E as pessoas também estão cada vez mais frias, cada vez mais distantes. Por isso que tem acontecido isso. Então é uma instituição de Deus celebrar o Natal? Não. Mas é pecado celebrar o Natal? Não. Quem celebra o Natal 25 de dezembro está adorando algum Deus? Não. Por exemplo, sobre a árvore de Natal. Não há nenhuma evidência, nenhum relato histórico que mostra que a árvore de Natal é um culto a Deus pagão. Existe muito misticismo, muita mitologia, muita história mal contada. Mas se você pegar estudos verdadeiros com arqueólogos, com historiadores e qualquer coisa, você vai ver que a árvore de Natal que a gente conhece hoje só surgiu no século XVI. Não foi nem quando o Natal foi instituído, lá no século III, século IV. Entendeu? Então, assim, tem muita falácia por aí, tem muito engano por aí, pessoas sensacionalistas que só querem colocar o terror, mas Colossenses 2,16 diz que ninguém deve julgar o outro pelo que come, pelo que bebe ou pelos dias e festas. Cara, se você está celebrando Jesus, tudo bem. Se você não é cristão e está celebrando o fim de ano, tudo bem também. O que nós não podemos é carregar idolatria no coração. O resumo de toda a lei é que ame ao próximo como a si mesmo. Se você quer saber o que é pecado, Gálatas 5,19. É lá que está o que realmente é pecado. Sabe, lá em Atos 17:23, o apóstolo Paulo vê ali um altar chamado o altar ao Deus desconhecido. Uma prática pagã do povo ali de Atenas. Eles tinham medo de que não estivessem celebrando algum Deus e falou, então esse Deus aqui é um Deus desconhecido, caso a gente não conheça esse Deus. O que Paulo fez? Ele aproveitou aquela oportunidade e deu um significado. Esse Deus que vocês não conhecem, mas adoram, e ele disse isso, é o que eu anuncio a vocês. Então, aproveite essa época não para ficar julgando os outros, condenando os outros, falando que a pessoa vai para o inferno, que é isso, que é aquilo. Aproveite para falar de Jesus. Você sabe o real significado do Natal? Está falando sobre o nascimento de Jesus, quando Deus enviou seu Filho ao mundo, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O nascimento de Jesus significa salvação, significa redenção, significa perdão. Ele não só nasceu, mas ele também morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Aproveite as oportunidades, vai estar junto com a família, vai estar junto com amigos, fale de Jesus. Mas saia disso, gente, saia dessas teorias sensacionalistas que só afastam as pessoas, só julgam as pessoas e condenam as pessoas. Você está ouvindo a opinião de alguém que não celebra o Natal, não comemora o Natal, mas que sabe que o que importa de fato e de verdade é aquilo que a pessoa está de fato adorando no Natal. Aí se a pessoa inverte os valores, o Papai Noel é mais importante, a comida é mais importante, tudo isso é a pessoa. Mas aquele que está celebrando Jesus, você não pode apontar o dedo e condenar. Então eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se você quiser pesquisar mais, saber mais, pesquise, se aprofunde sobre isso. Não acredite em tudo que você vê na internet. São tantas mitologias, tanto ensinos falsos, só para enganar, colocar medo nas pessoas, porque é mais fácil manipular pelo medo do que conquistar alguém pelo amor e pela pregação do evangelho. Então que Deus abençoe sua vida, que nesse fim de ano, se você for celebrar, boa celebração, que Jesus possa ser o centro da sua celebração. Se como eu, você também não vai celebrar, tamo junto. E é isso. Deus abençoe sua vida, seu coração. Nos vemos em um próximo vídeo.